Time to float. Fala pessoal, aqui é Eduardo Brandi. Aquele é o Moretti. E vamos todos flutuar aqui. Vocês vão todos flutuar aqui, né? Como é que é? All float in here. É. E o filme dessa semana é It. É a Dois- coisa, né? É a coisa em português de 2017. Hum. A coisa. Nesse caso, eu acho que o título é apropriado, porque é difícil descrever o que que é essa criatura. Você sai do filme não entendendo bem, né? É um palhaço, mas uma entidade cósmica. Pra mim, ele é meio que um Beetlejuice do mal, Ainda sabe? tem quando naquela versão de 1990, né? Que é com Uhum. Tim Curry, ainda tinha um subtítulo lá, Uma Obra-Prima do Medo. Ah, mas isso é mais É porque, na uma verdade, descrição, né? It, Uhum. aqui, o de 1990 não tinha uma coisa. Era só Hum. It, Uma Obra-Prima do Medo. Porque tem Ah, um você quer dizer outro. na tradução em É, português aí? Ah, tá. na verdade, não sei nem por que botaram esse a coisa, na verdade, no negócio. Porque tinha um outro filme Uhum. que se chamava A Coisa. É The Thing, né? Que era do. Tem o The Thing, mas tem uma outra que, na verdade, A Coisa era um filme que é o The Stuff. Eu não sei se é um filme que é uma geleca. Ah, sim, sim. É um filme de 85, se não me engano. É um filme bem Mas trash, não. Hoje em dia, ninguém mais ouve falar chamava desse filme. Só The quem. Blob. Mas na época. É The Blob, né? The Blob. É tipo um The Blog, mas eu acho que em inglês é The Stuff mesmo, Blob. se não me engano. Que eu acho Ah, que mas não, aí eu já não vou saber. Enfim. que é uma coisa que as pessoas comiam, tipo um iogurte, não sei o quê, e tava controlando a cabeça. A coisa bem anos 80 de ficção científica. E não sei se você lembra, ainda tinha o Paul Sorvino, assim, meio que perdido. Tinha uma galera, tinha o Danny Aiello, assim, eu tô. Ah, eu não sei Mas quem é essa. eu não acho, É, eu me lembro um pouco desse. Assim, eu me lembro que eu vi na época, mas não. Acho que desde aquela época eu não vejo esse filme. é. Não, e tem elementos muito bons. A trilha, eu fiquei prestando bastante atenção. Aquele é É do maneiro. Benjamin Wolfish, que recentemente fez a trilha do Alien. Aquele último Alien que saiu, que foi bem maneiro. Eu me esqueci o nome do filme. Alien. O último aqui, o Alien. Saiu esse ano passado. Que é, assim, aquele é maneiro. Esse cara tem boas composições. Essa é muito, tem um pianinho meio melancólico, meio creepy. E tem uns. Ele abraça bem os clichês de música de terror, né? Tipo Sim, aquela também acho. música destoada, meio que é, out of tune, music box. E E criancinha também. cantando, né? Logo no começo daquela É, criancinha. Mas não, eu não, e achei bem. várias trilhas, eu escutei a trilha. Várias faixas tem um quê de mistura diegético com não diegético, que aí em certo momento no fim da coisa tem você vai flutuar, sabe? Tipo, Uhum. you float too, you float. E é bem maneiro. E eu achei a abertura em particular desse filme, fora o pré-abertura, acho maneiro depois que o It come o garoto, né? Uhum. Morde o garoto, ele. O, o título abre assim e ele faz tipo uma trilha meio pulsante, meio que de cabeça para baixo, achei muito bacana, sabe? Tem que ter todo um. O primeiro filme tem um charme, assim, que tava bebendo muito das águas da nostalgia dos anos 80, né? Que acho que começou com o sucesso de Stranger Things. Então, ele foi, na verdade, ele foi feito meio em paralelo, né? Assim, meio paralelo, não que os dois foram feitos na mesma época. O Stranger Things, ele é 2016. Ele tinha saído antes. Mas tava já sendo feito, claro, né? Já tava sendo Mas acho filmado. que Então a foi uma. energia, a energia da nostalgia tava no ar, sabe? Em Tava, termos de é. música, E de foi uma vídeos. boa, e foi uma boa adaptação, porque você, quando o livro e o primeiro filme de 1990, eles botavam a infância em 1950, se não me engano. Na década de 50. Porque aí Uhum, era aquela coisa de. Aí eles já são adultos e. Nos anos 80 mais ou menos ali, se não me engano. uhum, É uma coisa assim, eu acho. uhum. E aí. Mas só que isso ia ficar muito longe. Pra nossa geração agora, isso é uma coisa assim muito longe, né? Então eles fizeram uma parada nos anos 80 que pra gente, da nossa idade, faz sentido, porque era a nossa infância.
E pra quem não viveu isso, que era é um pouco mais novo, tava vivendo já isso por causa do Stranger Things, né? Uhum, Então acaba que já tava com contato daquela parada. Inclusive, né, tem ator do Stranger Things que tá nesse filme também, né? uhum. Mas então ele ficou uma coisa, porra, muito bem encaixada. Eu acho, eu assim, assim, eu nunca achei o primeiro. O primeiro It, ele é o de 90, ele é uma obra-prima porque na época foi uma coisa muito chocante. Primeiro que o Tim Curry tava bom pra caralho nesse filme. Ele na época foi um personagem que ele foi icônico. Eu lembro que eu era criança, né? E eu tinha o livro eu tinha comprado o livro do Stephen King, que na verdade o livro ele já meio que já fazia o spoiler, porque a capa do livro era uma aranha gigante. E era um calhamaço de 1.250 páginas, assim, né? Dividido em duas partes, 1.250 no total e tal. Eu não me lembro se eu acho que eu não cheguei a terminar o livro quando eu era criança de ler, né? Mas eu tinha lido outros livros de Stephen King, eu gostava muito de Stephen King. E o filme de 1990, o filme feito para televisão, que era uma minissérie, que nos Estados Unidos saiu como minissérie, mas aqui no Brasil eles juntaram tudo e lançaram em VHS. Então você tinha um ritmo, era um ritmo todo truncado, que é um ritmo considerando que vai ter comercial, é um ritmo considerando que acabou um episódio, agora vai ter um outro amanhã ou semana que vem, sei lá, não lembro como é que passaram. Então você assiste o filme, toda hora meio que o filme parando, o ritmo do filme todo confuso, né? É travado, né? Ele vai travando, que ele meio que vai, aí vai aqueles fade to black, meio que que é o momento comercial. Aí é o momento que você entende. Ah, agora Uhum. acho que acabou o episódio agora, né? Porque ele dá uma É, escalada, e eu, de repente ele é, morre no suspense. cortado junto fica muito esquisito assistir Eles assim. só juntaram tudo em VHS e foi isso. Eu Mas a sempre imagem do achei Tim o Curry, visual do cara nunca me assustou do... Eu não tenho clorofobia, né? não, eu também não. É assim, eu Que é o entendo a medo de ideia. palhaços. Não, eu também Né? não. Na verdade, eu tinha medo quando era criança de mimes. É Aquele aqueles, assim, Marcel que faziam Marceau, mímica que e tal, aparecia no Fantástico, me dava É. muito calafrio assistir esse cara, sabe? Mas ele pegou muita coisa daquele Wayne Gacy, É, aqui é um é. psicopata que se vestia de palhaço e tal. Não, assim, eu entendo que o palhaço, como um agente do terror, tem tudo pra ser creepy, né? Que é uma, Sim. uma entidade meio caótica, que fica completamente. Entra um palhaço em cena, você só olha pro palhaço, assim, você só vê, Uhum. tipo, pô, tem um palhaço aqui na minha casa, ou sei lá, ou na rua, Um né? palhaço na Tipo, minha casa. não, é tipo, Tem quando tem medo de uma palhaço? festinha de Bom, se eu chegar na minha criança. casa e tiver um palhaço na minha casa, eu vou ter medo. O que é que esse cara tá fazendo aqui, né? Eu me lembro uma vez eu tive uma situação, eu tava numa loja de revista, assim, e tinha um palhaço, um cara vestido de palhaço, não era um sonho isso aqui. O cara lendo uma revista, esfolhando uma revista do Playboy, assim. Eu disse, que Uhum. coisa, que imagem bizarra é essa, sabe? É, Aí eu acordei do sonho. Não, tô brincando. Tipo, Mas é porque não, você na verdade. aconteceu de verdade. Mas Mas é uma coisa que é você. É um bizarro. personagem que é pra ser lúdico, um personagem infantil, na verdade, quando você dá uma personalidade humana, assim, de uma pessoa normal, É, tal, ele começa a ficar uma coisa meio esquisita, né? não, e vamos dar aplausos pro Bill Skarsgård, que faz o It Não, é bom pra nessa caralho. versão, que já apareceu no nosso podcast, né? Quando a gente fez o Airbnb filme lá, aquele É, o Noites Barbarian. Brutais. Noites Brutais. É, o. Só que lá ele era um inocente, mas ele tinha tanta fama de ser creepy por conta dessa. Não, na verdade ele foi maneiro justamente por ser ele, né? Porque você tava Porque esperando que você o diz, cara. esse cara foi o palhaço de It, então eu não confio já de cara, né? É, E mais recentemente ele fez um excelente trabalho como Nosferatu, né? como Ele fez Nosferatu, o né? Nosferatu. E é um ator que fica Ele bem tava no John confortável Wick nesses também, papéis. né? Mas isso aqui we try to forget, né? É. Mas eu digo que ele tem uma capacidade nos olhos, e eu já vi entrevista que ele consegue separar os olhos, assim, não é Aquele efeito sorriso é dele especial. mesmo, né? É o sorriso dele mesmo, O e o sorriso é dele olho, mesmo, né? O que é parece uma aquele coisa. olhar, o olhar vago que o olho vai se separando, assim, É, tipo, muito fica legal olho de aquilo. peixe.
ele tem essa capacidade física de fazer esse negócio. E só isso, assim, já te. Porque é um cara que tá te olhando reto, e aí, de repente, o olho dele começa Além de ser a. alto, né? O cara tem, sei lá, 1,90 m e pouco, É, sei lá. até também. E aí, comparado com as crianças que são, sabe, tudo passando adolescência. Inclusive, meu Deus, que festival de voz fina, né? Tipo, vai te Cara, mas matar! assim, a Tem um gente. garoto em particular, o cara que tem medo o cara que é todo germofóbico. Sei, o É, Ed. o cara tem uma vozinha que me corta como uma faca quando ele grita, É, cara. é. Sabe? Nada Ah, contra, tenho e certeza botaram um que agora cast muito ele. bom, porque o elenco todo ali é um elenco extremamente bacana. Além do It, as crianças são. Não tem um cara lá que eu digo, que cara escroto, sabe? Não, não sei, são Chato, assim. garotaram maneiro, Todos, assim. Até os todos os. vilões, assim, a galera bully é uma galera Pô, os vilões são são horrorosos, mas excelente. são muito bem Não, não, são castos, mal, né? são, mas assim, mas Bullet do são. Inferno, o cara lá, aquele cara. E eu gosto muito da interação. Você sente que talvez eles trabalharam pra. Que é a mesma coisa que você sente em Stranger Things, que a galera ficou meio amiga fazendo o Uhum. trabalho, e você sente que os caras podem ser amigos na vida real. Então isso sempre ajuda muito para criar, especialmente um ambiente tão fantástico quanto eles estão enfrentando essas coisas, né? Que você precisa acreditar que eles realmente se importam. E a gente precisa se importar com eles também, né? É. Agora, eu não li o livro, eu fiz umas pesquisas, assim. Eu entendo que eles têm certos elementos que eles não conseguiram traduzir, mas os bullies, eu acho que são sempre, tipo, marca dos filmes do Stephen King, né? Tipo, essas galera, tipo, bully, tipo, que o mal existe nesse aspecto fantástico, mas também tem muito mal real, assim, ocorrendo na cidade, assim. Os bullies são. Eu fico torcendo. Nunca torci tanto pra um garoto morrer quanto aquele. O O bandido bully. desse. É. Eu queria tanto que esse cara sofresse, que o It se vingasse, mas ele acaba virando, tipo, o capanga do It, né? Nunca chega Então, a ter um. o que é legal, assim, eu acho o roteiro desse filme bem bacana. Eu acho que ele pegou, ele tipo, criou elementos que não tinham nos livros, ele meio que puxou elementos de livro que são importantes, ele soube recriar o universo do livro muito bem. Uhum, Quem estava inclusive escrevendo o roteiro é um Kerry Joshi Fukuwawa, uhum, Fukunaga, desculpa. uhum. Que é um cara o nome dele sempre me chamava a atenção, porque ele que dirigiu vários episódios do True True Detective. Detective da primeira temporada. Da única temporada que prestou. Entendeu? Então é ele que, porra. Então é um cara que tem uma. Porra, cara, True Detective é a primeira temporada, é uma obra-prima, né? É. Então, quer dizer, é um cara que ele meio que soube recriar. Eu não eu não consegui rever o segundo livro, filme, a Eu continuação. assisti. Eu tinha Chato visto pra. no cinema quando saiu. E eu achei uma merda, assim, um filme, achei um. E hoje em dia eu tentei rever, eu nem ia rever, mas você falou, ah, vou rever. Aí eu falei, ah, tá, vou tentar rever, mas eu acho uma merda, assim. E é engraçado que é o Stephen King que tá fazendo a história. O É. roteiro já é do Stephen Inclusive, King. ele tá no filme, ele aparece como o dono da loja de bicicleta lá, ou de É, ele coisa de aparece moda no do filme. jogo. Aí você tem mais Agora, elementos da vida dele, aí tem um personagem que o cara fala assim, ah, você nunca sabe terminar o negócio, que é o que o pessoal é, fala do. Mas aí eu acho que ficou truncado. Eu acho o roteiro, eu acho o ritmo do segundo filme uma merda. Parece que o filme tem quase 3 horas e parece que não tá me falando é, nada que me interesse. é. Eu acho que eu diria que é um filme ruim com momentos legais, assim, Eu não tipo, me é lembro coisa. exatamente de grandes Tem os momentos momentos legais do do filme. palhaço fazendo as coisas, é bem bacana, sabe? Tipo, tem uma cena em particular que é meio que um remix da cena de abertura Então, mas é do isso que tá primeiro pra mim. filme. Tudo que eles vão mostrando é quase é um remix do primeiro filme. Só que no primeiro filme eu tinha você não sabe o que tá acontecendo. E, É, e tem muitos bons sustos no primeiro filme. Meu filme tem. Assim, você começa o filme, aquela cena do garotinho no bueiro, não sei o que, não sei o que lá. E aqui é uma cena que a gente sabe que vai acontecer, por exemplo, falando, a gente, quem lê o livro, quem conhece a história, quem viu o de 1990, você sabe o que vai acontecer, eu sabe? sabia porque eu tinha visto o trailer, Você sabe o que vai basicamente. acontecer, mas você não estava preparado pro nível de
violência da cena. Carnificina, né? E você achou, ah, tá, e a maneira que ele é editado, você assim, ah, agora vai pegar, vai matar o garoto, e crédito, começa o filme. Não, geralmente os filmes, os E na hora filmes que quando... tem um ataque, Ah, mas na hora que tem um ataque, o filme, ele parece que ele vai fazer isso, que ele vai agora fechar pro crédito, aí você na sua cabeça, pô, matou o garoto. Aí você vê, de repente, o garoto sem braço, sangrando. geralmente quando eles violentam uma criança fisicamente, ou você não vê, os caras só descrevem a cara, o que aconteceu, ou, ou eles não fazem, né? Mas esse é É. o primeiro filme que você vê vários cadáveres de criança em diversos momentos no filme. Isso foi. É, quando você mata a criança no primeiro momento do filme, você já sabe que qualquer criança pode morrer nesse filme. Assim, você não chega ele morrer, você não chega a ver ele morrer, você vê ele tipo cena de tubarão, basicamente. O É. It, o It tem aquele papo completamente que é muito maneiro, você quer um balãozinho? Tipo, e aí você já vê, caramba, que como a performance, já de cara o cara entrega uma performance que te diz, cara, esse cara vai ser bom com esse Além de palhaço, tudo, tá? eu acho sempre Tem uma genial como cena que sempre funciona. Ah, meus pais falaram para não falar com estranhos. Ah, mas é eu bom. sou o Pennywise. Agora não É. somos mais estranhos. Ah, bom, então ok. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Tem uma cena, nessa cena de abertura, depois que o garoto faz que você conhece os dois garotos, tem duas coisas que me marcaram. Primeiro, que o garoto desce pra pegar uma cola pra fazer um Uhum. aderente, assim, no barquinho de papel que ele vai fazer, que tá chovendo pra cá. Aí nenhum pai responsável deixaria o filho sair É, de mas aí casa a com gente sabe aquela depois chuva. por quê, né? Mas vamos lá. Ah, bom, eu não entendi. Não, Eu não, só não, entendo porque que na é. verdade o It, né, essa criatura, ela domina todos os adultos da cidade, né? Então, só pra gente Ah, botar a se você. ideia. Só se você lê o livro, você sabe, porque pra mim Não, não, passou você sabe isso batido. depois. Mas depois fica meio que claro. Logo É que naquela eles estão. cena na cena que os caras estão querendo cortar com a faca e ia se inscrever com a faca o nome dele, o Bully, Uhum, o garoto mau, uhum, uhum, com o Ben, né, que é o uhum, garoto mais gordinho e tal, uhum. na cena da ponte, passam uns adultos de carro, Ah, eles é. olham, viram pra frente e quando o carro tá indo, os caras ainda colocaram um balãozinho assim no fundo, que era o quê? É pra dizer o quê? Cara, o It, ele Eles. dominou todos os adultos da cidade, eles não podem, eles não olham pra aquilo ali. Ah, tá bom. Talvez. Eu Então, por entendi. isso que, mas vai sair pra chover, vai estar chovendo, não sei o quê. Mas é porque é que isso é uma coisa que você vai pegando depois que você vai vendo o filme várias vezes. A lógica é claro, nenhum pai deixaria a criança sair naquela chuva. Mas É, os mas o pais irmão daquela mais cidade, velho. eles estão O meio irmão que mais fudidos na velho. cabeça por causa do It. Mas o irmão mais velho não vê nenhum problema com o irmãozinho jovem e andar naquele não era só uma chuva torrencial tá caindo lá fora. Não é uma chuvinha, tipo, sabe? Eu, eu, eu só É, mas tem acho que que. lembrar que são nos 80, né? Nos 80 não é Tudo que bem. nem. É que não são que nem as crianças de hoje em Tudo bem. dia que não. Que Então não eu entendo quando o garoto desce e a mãe tá tocando um piano, ela tá tocando a trilha, é. tipo, e a trilha é o piano meio destoante do Benjamin Wallfisch lá. E o garoto disse, caramba, que cena bizarra, cara. E aí tudo bem, Aí tu mas aí imagina o se tem uma garoto cena chega da lá, partitura, aí tá lá escrito assim: That kid will die. É o nome aquela criança vai morrer, é o nome da partitura da música que ela tá tocando. exatamente. Mas tem uma cena, cara, a cena que a gente conhece o Pennywise, ele tá falando. E ele tem uns momentos, e não sei se é a escolha da atuação do cara, isso faz ele creepy, que ele tá meio que vendendo o peixe dele. Ah, você é um cara, você gosta de popcorn, sabe? Tipo, mas ele dá uma pausa Choveu assim, muito e todo o cisco foi parar no bueiro. cara, e os melhores, não, mas é muito melhor a cena que ele para, ele tá no meio de falar essas É. diversões, ele para assim, ele trava assim, o olho dele começa a separar, e ele fica tipo olhando pro além, ele dá uma pausinha muito de breve, mas ela cria uma vibe tão bizarra e você não entende qual é o... Isso para mim me assusta muito mais do que as grandes cenas de efeito especial que ele morde as pessoas, que Não, tem vários claro. sustos bons, mas o cara quando ele para assim, ele
Tipo, parece que ele foi pra outro lugar ali, sabe? Porque a grande coisa desse filme é que ele tem excelentes cenas de susto. É, São muito boas. E são cenas que você não costuma ver no cinema americano fazerem tão bem. é Mas os verdade. caras conseguiram meter umas cenas que você realmente. Que é uma coisa que os japoneses fazem muito bem. Faziam muito bem, né? No começo dos anos 2000 ali, quando o cinema japonês de terror tava em alta. Que eles sabiam mexer com a questão do timing bem das coisas. Saber que quebrar o timing, o momento dá susto, porque você não tá esperando. Qualquer coisa pode acontecer a qualquer momento. Coisa que você no cinema americano mais tradicional, de terror, as coisas são muito pausadinhas, que a gente já falou aqui. Né? Agora vai. Agora tem um silêncio. Aí, porra, vai aparecer um gato assustando a pessoa. Aí o gato vem. "Ah!" Aí agora a pessoa vai relaxar. Aí a plateia relaxa. Agora vai vir um susto de verdade. Mas no É, cinema japonês não tem isso. Né? Qualquer momento é momento, qualquer hora é hora, e você pode achar que vai levar susto, não vai, e aquela coisa toda. E esse filme ele soube trabalhar bem. Esse momento de vai indo, de repente ele dá umas pausas que você meio que fica assim, cara, por que que tá parando aqui? E é. isso te tira o teu eixo. Mas é tão bem feito porque não chega de ser uma parada tão longa. É só, você tem que estar muito, o cara você já tá vidrado na performance do cara, e o cara quando ele não vai over demais nesse Não. começo assim, né? Tipo, e acho que as melhores cenas dele no filme são quando ele não tá over, quando ele tá meio que. Quando ele aparece numa foto, ou ele tá, Uhum. tipo. é, quando ele tá meio que pilhando o psicopata pra matar o pai dele, sabe? Sim. Tipo. E ele tá ele tá ali tocando terror, manipulando todo mundo, criando um vibe e que todo mundo meio que só vai colando foto de criança desaparecida em cima da outra, porque já não estão nem mais procurando, né? É, porque É na tipo, verdade que isso também faz parte do lance é que isso da faz cabeça sentido. dele. As crianças É. somem e para as pessoas também meio que ninguém percebe que, gente, tá sumindo gente Tinha pra um lance caralho. de se você sai da cidade, você esquece as coisas, alguma coisa. É, tem uma série de coisas Ele que explora rolam. essa bullshit no segundo filme, sabe? Mas Então, dentro do lore, dentro da lenda geral do It, que muita coisa você vai ver só lendo o livro e tudo mais, ou tal. Que você não vê tanto nesse filme, mas você vê no geral, é que o It, ele é uma criatura de um interdimensional fora do planeta, que ela cai aqui na Terra, e ela cai exatamente naquele ponto ali de Darien, que é aquela cidade. Então ele tem aquela influência naquele espaço. E tem o lance que ele vai hibernar de 27 anos, sei lá. é, Que é o tempo que ele hiberna e tudo mais. E aí ele vai voltando. Ele volta, se alimenta, mata várias crianças, mata várias pessoas, se alimenta e volta a hibernar, tá? Aí, é. Não, aí não. a influência dele é dentro da cidade. É. Então a gente conhece então o filme ele é bem ágil, coisa que ele não consegue no segundo, em fazer a história andar e você já criar um vínculo com os personagens rapidamente, né? Então você tem, além do principal, que é o Bill, que tem o irmãozinho que sumiu, aí você nota que ele tem amigos, ele tem um garoto que é o O cara do garoto do Stranger Stranger Things. Things, É. que é o Aliás, Rich. o óculos que o garoto usa, ele deve ter ficado tonto com aquela parada, né? Se Ah, ele não cara, tem. nos 80 a gente usava os óculos grandes, né? Na Não, não, verdade. não, não, mas eu tô dizendo, se o cara não tem um problema de visão, que eles fazem um óculos que o olho dele fica gigante, né? Muito bem feito. Mas dá pra fazer de propósito, se mesmo que ele não tenha problema de visão, ele consegue. É Ah, props, é? né? Não é de verdade, Ou- né? bom, não sei se eles usaram efeito especial pra fazer o olho dele ficar tão Não, não, grande não. Você assim. manda fazer um vidro, que não sei o que, mas não, sei lá. Não sei, mas eu tenho visão péssima de longe, assim, se você me coloca um óculos de. Eu fico tonto, assim, depois de um pouco, sabe? Se não for o grau certo. Não, tudo bem. Não, Ele. Aí tem um. E ele é o meu que o comédia do grupo. é. Tem o. Não, e tem ótimos diálogos, aquele garoto. E ele fica zoando o garoto que é o que eu digo que tem uma voz estridente, Que é o que Eddie. é que é um bom ator. Eu gosto dele como personagem, só acho que a voz dele quando ele grita me Ah, cara, é tipo, criança, né, cara? Criança não irrita. sei, mas é que nem aquele mesmo efeito do John Connor quando ele fez o episódio, "Ih, que eu estou feliz!" Sabe? Tipo,
É, É, da criança. é, tem ele e ele é o germofóbio, né? Tem coisa de. Como é que é? Aí tem Hipocondríaco. o. Eles são os três amigos iniciais. E aí tem também. Ah, não, tem também o E garoto tem, que é tem um outro, o que suicida o Stanley. o Stanley, que é o garoto do Rabino, né? Mas Que é no vai segundo passar filme o. que ele se mata, sim. É, não. Mas é que é. E ele tem talvez a versão do It que mais me assusta, que é o quadro, sabe? É, e fora do grupo que depois vai se juntar, tem o garoto que trabalha, que é no abatedouro de. É, tem a Beverly, né, que ela entra, é a A menina. Beverly, que é a garota que é bullying. Todos eles sofrem bullying, né? Não, todo mundo sofre O bullying. vínculo deles é que é um grupo de crianças separadas que sofrem bullying, ela das garotas Uhum. e eles do psicopata, que é o. Eu não me lembro o nome do cara, mas é Mullet Guy. É, o É, Henry. o Henry, que é talvez tipo, tem que dar palmas pro ator, que ele é extremamente escroto. E ele tem o capanga, os dois capangas, né? O capanga, um que parece que é o tipo, o Adam Driver, eu ouvi alguém falando que é o Poor Man's Adam Driver, sabe? Que parece um Aham. pouco o Adam Driver, mas é tipo, versão barata. Não, não pra desmerecer o ator, tá? Mas Não, não, sim, sim, mas ele parece um ele pouco o Adam lembra. Driver. Lembra a É, vibe altão, cabelo e tal, é, lembra. é. E ele usa tipo um lança-chamas, né? Tipo, É, ele é aquela assim, coisa, que era uma ele coisa é muito, nada. que na Mas época, o bullying que é a desses coisa do caras. spray com Sim, mas isqueiro. o bullying desses caras por pouco eles não cometem um homicídio, assim. Ah, por pouco ainda, né? Não, assim, eles já na escola, tipo, o comportamento deles de dar soco nas pessoas, bater até. Cara, esses malucos, porra, já teriam matado algumas pessoas aí, sabe? Então, mas eu acho que é isso que entra no. O Stephen King, ele tem uma coisa que é recorrente, que é a coisa do mal, que acaba. As pessoas já são mais, de alguma maneira, elas têm a tendência a fazerem maldades, ou não sei o quê, ou serem escrotas com uma coisa ou outras, não sei o quê. Mas é. Mas tanto nesse quanto no Cemitério Maldito, no Pet Cemetery, É. você tem uma influência negativa que escala essa violência, escala, influencia. Então, na verdade, eles são garotos que são bullies, mas além deles serem, tem um lance da própria Ah, você acha que eles estão turbinados pelo já It são ali? turbinados A ainda maldade pelo é a palhaço ainda. maldade turbinada ali. É, É, faz então, sentido. Faz sentido, porque toda a existe uma coisa de maldade abuso lá. muito forte que ele coloca, que é o Sim. pai dele bate nele, O que não pai sei o dele quê. bate nele, o É, pai da humilha Beverly ele. é um É um abusador, delinquente é um sexual. criminoso. É, É, o pai da abusa dela. Beverly. É. E, e os outros pais, eles são quase tipo os pais da Peanut, dos Peanuts, que É não porque o aparecem grande tipo, uau, lance que uau, esse uau, filme uau, uau, tem uau, 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 uau. Eles que o mal filme ele tem aparecem uma um. coisa que é muito interessante, que no segundo filme eles não conseguem fazer. Porque no primeiro filme, vocês são um monte de crianças sofrendo por um palhaço psicopata que tá matando já criança já, né? Ah, meu Deus, o cara apareceu agora e tá matando todo mundo. Não, o cara já tá matando há muito tempo, Uhum. né? Então, o irmãozinho lá do Bill, o cara morreu tem um ano Não, na já tinha uma história. lista grande de. Começa o filme mostrando uma mãe na saída do colégio com a polícia, porque a filha dela sumiu. Quer dizer, ele tá É. matando. E você tem. E ninguém tá fazendo nada real em relação a isso. Ah, eles fazem o toque de recolher, mas depois também esquecem que depois some outra pessoa. Ah, nossa, sumiu outra criança. E você tem umas crianças que estão presas num local, que os adultos são completamente ignorantes porque tá rolando, eles não se importam, por influência do palhaço. E você tem um lance, eles não podem sair dali, porque você é uma criança, você vai fazer o quê? Né? Se seu Não, pai não for sair, você não pode e sair. esse toque de recolher é uma coisa completamente. Você mostra quanto eles não sabem do que está acontecendo, É, porque exato. o E It aí está você no pega, por expediente, exemplo, e no o It segundo filme está. não, no segundo filme é uma coisa meio assim, todo mundo adulto. Então, meu amigo, você pode ir embora, o que que você tá te prendendo aqui? Não, mas o It, ele fica no expediente 24 horas, É. assim, não importa. Ele cria visões durante o dia, de noite, Ah, ele não dorme.
Crepúsculo. Ele, Não, ele, não, o inve- cara ele é vive por investido isso. na maldade dele. É um cara que vive pra trabalhar, né? Ele É. tá sempre assim, tipo, é. E o lance Agora, do It, assim, é que ele se alimenta do medo. Então ele existe um escalar, o escalar de medo para aquele personagem faz sentido. Para ele, quanto mais apavorado aquelas crianças estiverem, mais deliciosa elas vão ser. É, pelo visto, só essas, porque os outros eles estão matando. Eu acho que talvez tenha matado meio que no mais rápido, não sei. Porque o George, porque o irmão do garoto lá, do que morre no começo, me pareceu que o cara devia estar metendo medo há muito tempo. assim, o, o negócio da interação, eu acho que é pra causar o George a chegar perto, e aí você dá um mega susto, que é uma energia absurda É, mas não medo. deve ser suficiente, cara. Se fosse suficiente, ele poderia fazer isso sempre. Que é aquela coisa que a gente tava falando. Cara, você pode até não ter medo de palhaço. Agora, tu chega em casa, tem um palhaço com uma faca na tua casa, tu vai ficar com medo. Não, ele gosta de cultivar, né, o slow roast, ele bota, É, ele bota, exato, ele bota a gosta de carne manter lá pra ficar ali. assim, e por isso que eu acho que ele é atraído aos garotos que são bullied, porque eles estão sempre com um pouco de medo de ser humilhado, ou de... Que deve assim, é que nem carne, tem uns tipos de carne que ele você vai vai, fazer ele vai, por vários dias, vários tempos, vai deixar é, maturando a carne, ela vai ficar mais gostosa. ele vai Ah, você não maturando. pode. Não, e os principais ele vai maturando aos poucos. Você vê, ele começa a fazer essas brincadeiras psicológicas com eles, assim. Você vê o garoto que tá treinando pra fazer o negócio do. Como é que é? O Bar Mitzvah. Uhum, E ele tá lendo ali. Aí tem um quadro bizarro que qualquer criança fica assustada com um quadro sim, moderno. É um quadro horroroso, né? é um quadro Tipo, bem e feito. aí a criatura que é uma mulher meio, digamos, expressionist. Ela sai da foto, ela sai. É Judith the Flute Lady. É, Judith, a mulher da flautista, né? Que seria o é, quadro. então, aí ela sai, quando ela sai na vida real, assim, na vida real, entre aspas, né? E a ilusão dela correndo é uma coisa assustadora, né? Sim. E é um dos primeiros sustos, assim, se eu me lembro bem. Porque tem todo o lance da. Aí depois, depois que tem o ataque inicial do George, o Witch ele fica um pouco de trás, você vai conhecendo todo mundo, você vê como os vilões que tomam lugar por um tempo é os bullies que estão ficam esperando. Cara, não tem nada pra fazer, fica esperando pra bater nas crianças, cara. Tipo, é um nível de Era à toa, maldade né? e falta de coisa pra fazer, bizarro, né? E você vê tem a interação da Beverly que leva, eu não sei o que eles jogam quem em cima dela quando ela tá no banheiro É, e diz jogam, que ela é uma mas acho que as vadia. garotas lá, eles enchem pega o saco de lixo, enche de água e joga o lixo com Chamam ela de água vadia. nela. Mas surpreendentemente não acertam demais. Tipo, Não, ela ela pôs consegue. a mochila por cima. Porra, cara, mas teria caído um pouco de merda em cima Ah, dela, caiu. assim. Bom, mas aí ela sai, ela conhece outro cara que tá sendo bully, que é o garoto novo, que é o gordinho. Aham, o Ben. É, aliás, adoro esse personagem. É muito bom esse atorzinho, cara. É, Tem muito bom, vai. muito bom. E ele tem os melhores momentos de comédia, porque ele é fã do New Kids on the Block, né? Que Uhum. quem não sabe, o New Kids on the Block era tipo Ah, o Era Backstreet Boys. era o antigo Toda era tem Backstreet seu Boy, mas na Backstreet. época ele era o novo Menudos. Exatamente. Toda era tem um menudo, né? É. Que esses grupos de garotos. E, e era um. Tradicionalmente, os garotos que escutavam esse tipo de música eram menosprezados por outros garotos, assim, sabe? Tipo, não era mais uma coisa É, porque que não é tinha. exatamente uma. Não é no estilo. Mas hoje em dia você diz que se você gosta de escutar, escuta, porra. Não tem, Claro. não tem, não tem julgamento, assim, foda-se. Tem várias músicas assim que eu acho que eu gosto hoje, que a minha versão mais nova eu teria rido de mim, sabe? Sim, também. E tem muita coisa que é nostalgia. Hoje em dia você vai escutar umas coisas que, né, te lembram uma época que você era meio que você ouvia aquelas coisas. Porque você É, tem. mas o legal é que esse é o quebra-gelo dele com a Beverly, que encontra ele lá e não sei porque ele tem eu esqueci se ele tem uma foto, Essa um coisa no caderno, eu acho. É um caderno, até olhou É. letras no caderno. Aí disse, pô, você. Aí logo.
Logo o garoto se apaixona, né? É, porque é alguém dando atenção, né? Uma pessoa. Não, e a atriz é excelente, essa garota, assim. É É, a daquele Sofia tipo Lillis. É, ela é muito boa. que acho que Tem- se ela. E tem um Eu momento queria dela que eu outras acho coisas muito com genial, ela. porque ela é ruivinha, né? E tem um momento lá na frente. Que aí o Rich, que é o que faz piada o tempo todo, ele meio que fica puto, não sei o quê. E quem convidou a Molly Ringwald pra É, chamar esse grupo? Isso é uma é, referência totalmente anos 80 e é tão é, cabível naquela cena que ficou muito genial. é. Na verdade, agora eu me lembrei que o primeiro susto é do garoto que trabalha no matadouro de. O Mike. É. Que ele no segundo ele tem ele é o cara central do trama, porque ele é o que nunca saiu de Derry, então ele que lembra tudo. É, e o que eu investiga e tudo mais, e faz a. É Meio porque muito confuso a história, assim, né? eu gosto muito desse primeiro, desse de 2000, do primeiro capítulo, né? Esse de 2017, porque eu acho que ele reduz o filme a uma coisa muito real, muito palpável. Ah, você tem uma entidade, você tem uma criatura, e ela é uma criatura, porra, que tá matando as crianças, você gosta das crianças, você quer que elas sobrevivam. Eu acho tudo muito redondinho. E quando você assiste não, o livro também, a série, quando você tem. Ele meio que ele escala pra uma coisa maior, a questão de uma. Você tem é uma criatura interdimensional, papapá. E tem um lance de um ritual que ele tem que fazer pra poder matar aquela criatura. E esse garoto, que é o Mike, né? Ele fica É, adulto, ele que, ele que ele continua estuda, no né? local e ele meio que investigando, ele descobre que os indígenas tinham feito um ritual pra É, matar é. e tal, né? E o lance dele é que ele é homeschooled, né? Ele estuda em casa, né? Com os Sim. pais. Ele não É, vai, ele não faz parte do grupo, mas ele sofre bullying. Nem por isso ele não é bullied, né? Porque os caras são racistas, aí já passam lá, sai da minha cidade, sabe? E o e garoto tinha é tido um preto, né? acidente que tinha matado, queimado um monte de gente numa fábrica e tal. É. E o Então, garoto sofre. os pais dele tinham morrido queimados numa fábrica. E ele E mora com com o tio. crianças também, né? E depois você descobre que também tava rolando uma caça. Caça de ovos de Páscoa no É, local e é. pegou fogo em tudo, morreu uma galera e tal. E aí deve ter sido o It que tá com fogo no É, a lugar. ideia, a ideia foi assim, foi o It que foi lá e fez Filho da isso. puta, o cara. É, é, Você imagina o It fazendo isso, ele meio que criando um evento. Ah, vamos fazer aqui um evento de Páscoa. Aí ele vai e faz os posterzinhos, assim, os cartazes. Aí fica lá no Photoshop, É que eu fico montando, pensando, botando assim. O It deve ter, tipo, um planejamento do dia, assim, deve ter uma É, planilha, assim, porra, de tem que dia. fazer esses flyers, cara. Essa Não, porra não, não vai não, sair a o tempo se não garoto... mandar pra gráfica. Não, vou fazer pra fulano é que tem medo de palhaço. Então, essa eu vou deixar pra ele, vaciclano. É, ele é que de germofóbico, agora eu tô confuso, agora eu vou ter que Aí pesquisar, ele assim, pega assim, ó, tipo... o caderninho dele, esse aqui é o germofóbico. Ah, deve ser por É, isso que ele não teve susto quando apareceu com uma cobra. Fuck. é, Ô, It, porra, você tem que se focar, cara. Não dá pra se It, fazer as coisas. porra. It. Também, isso é que dá, trabalhar 24 horas por dia, todo dia, sem pausa, cara. O cérebro não aguenta. É, Mas cara, tem enfim, um tempo que a gente vai ver que. Você tá bem, It, vamos lá. you Aí ele can olhou do pro this. quadro e pensou, cara, eu posso virar esse quadro aqui que esse garoto tem. Oi, cara, It, esse é você. Esse é você. Esse é você, cara. É. Mas o engraçado é que aí tem. Os grupos vão se unindo aos pouquinhos por conta do bullying dos escrotos. Força mais ou menos a galera meio que se encontrar, né? Porque estão caçando É, você tinha o uma galera que era amiga gordinho. já, né? Mas esses outros que estavam meio que de fora vão meio que se juntando, né? É, mas é uma galera que isso é que eu gosto do o vibe da turma, que eles acabam se chamando The Losers, né? Que é tudo tem os perdedores. É, porque eles meio que incorporam Sofrem, pra todos si, eles né? se sentem é, menosprezados pela sociedade, assim, tudo bem. Mas eu gosto como eles são acolhedores. Pô, estão te caçando também? Então você é meu amigo agora, sabe? Tipo, o É cara que, tá tentando te esfaquear. Uau! mas É, sabe que é uma coisa engraçada que você tá falando? Porque você tinha muito essa ideia antigamente, assim, né?
O pessoal que é mais, né, que não é uma galera do esporte, que a galera que não é a galera do não sei o quê, e a galera que vai gostar de filme, de RPG, ou de sei lá de quê, de outras coisas, música. E você tinha essa união, essa coisa de você, porra, o que que você tá trazendo de novo pro grupo, né? Ah, pô, que bacana. É, E é. você vê hoje em dia que esse tipo de fandom é uma coisa que era pra ser muito mais democrática por causa da internet, por causa do não sei o que, né, que te tira as barreiras, mas parece que as pessoas estão meio que viraram meio que cagadoras de regras. Ah, mas você gosta? Ah, mas você não gosta tanto quanto eu, É, porque eu conheço. meio que separa as pessoas. Esse, Você quer entrar aqui no meu grupo de fantasia, de não sei de quê? Ah, mas você tem que. Mas você já leu, não sei o quê. Ah, você nem leu, você não sabe porra nenhuma, não sei o quê. E é muito louco isso, porque você isso tem me lembra umas. quando a gente era bem novinho. Teve uma época que eu morava nos Estados Unidos, eu vim visitar, e você estava numa onda eu não sei se você chegou a jogar RPG, mas você gostava dos bonecos. Gostava da Aí eu fiquei montagem vidrado do. nos bonequinhos. Aí você me É, levou lá no. Tinha uma lojinha que se comprava uns bonequinhos de chumbo. E sim. eram tipo bonequinhos de fantasy characters. Sim. E a gente nunca jogou assim, mas a gente ficou fascinado por algum aspecto ali. Eu Isso gostava assim, da se a gente. cenografia, de você poder montar naquele espaço. É, 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 Isso pra é. mim eu achava legal. Mas O os caras RPG é uma coisa nerds que eu nunca hoje em joguei dia, exatamente. eles considerariam a gente poser. Alguma coisa assim. Exato. Porque na Loser. verdade é outro aspecto. Assim, a É. gente gostava de uma outra vertente daquilo ali. Era Mas o muito mais grande de você momento montar o que traz cenário. todo mundo junto é que os bullies estão caçando. Acho que estão caçando o Mike Uhum. pra matar ele. Porque É, primeiro tem uma cena que eles vão caçar o Ben, que é aquela cena que é, até eu falei da ponte, não sei o quê, e o é, garoto cai, é. não sei o que, eles encontram. E depois acaba morrendo aquele que você tava falando que parecia O, que é o Patrick Hockstettler, né? Que é o cara é, que tem um lança-chamazinho, Adam Driver, né? Adam Driver. É que tá com Aí. lança-chamas. Assim, esses caras, tipo, o nível de Mas isso era briga uma que esse coisa que cara. a gente fazia na época. Cara, eu nunca tentei queimar um ser humano Não queimar o ser humano, mas você é coisa do spray com fósforozinho, com isqueiro. Uma coisa que na época Não, rolava. eu tinha amigos que tentavam peidar em isqueiro pra lançar chama da bunda, É, assim, isso eu nunca sabe? fiz. É, é. Mas aí aí no fim tem uma guerra de pedra, cara. Cara, pra alguém morrer numa Não, brincadeira sim. dessa, se acertar a cabeça de uma pessoa mal, é uma contusão no mínimo, sabe? Tipo, é muito over tudo a violência aqui desses bullies, né? Tudo bem que Não, nesse caso foi os losers que começaram a começaram jogar. jogando pedra. É, assim, é uma coisa assim, mas é uma coisa que na época rolava umas coisas desse tipo de interação, né? Você tinha aquela questão das crianças brigando, as crianças não sei o quê. Uhum. Você tinha muito esse tipo de coisa. Então, eu acho o filme, a maneira que esse filme ele colocou, eu acho uma maneira bem legal, assim, de. Não, funciona, porque você sente que não é forçado o entrosamento esses Exato. personagens, e aí todos eles começam a. Pô, eu tô com medo. Ah, eu vejo um. Aí todos eles, pô, tem esse palhaço bizarrão. Não, parece Né? genuíno, né? Não, eles, pô, eu vi. Ah, não, eu sinto susto. E todos eles começam. E agora, o curioso é que o gordinho, ele tá numa pesquisa um pouco forçada no filme. Tipo, ele vai É, pro. Ele fica pesquisando. Aquilo ali eu achei um pouco. O que que porque uma criança ia tanto o ficar. livro quanto o filme, o de 90 e o segundo filme acabou fazendo isso, você tem a coisa indo e voltando da épocas. Então, e aí você tinha a pesquisa ela ia entrando assim, mas nesse filme os caras meio que deram uma forçadinha. Mas eu não acho que ficou forçado de quando você tá assistindo. Quando você tá assistindo isso também. Não, mas eu ontem pensando, porra, uma criança dessa idade não teria esse nível de comprometimento Não, não acho muito difícil de ter. e de capacidade de atenção no verão, todo mundo correndo, solzão, assim, tipo, é, pedras para ser jogadas na cara de outras pessoas, sabe? Tipo, Eu até entenderia o personagem do Bill que perdeu o irmão, talvez tenha é, entrado nessa pira. Ele entrou numa pira, mas é uma pira de meio que montar pra descobrir que depois fica útil, né? A questão dos bueiros, não sei o quê, né? Que se juntam, que no final ele encontra a casa do palhaço é. assim. Não, Mas, mas eu o achei que a Bill, maneira assim, eu acho meio forçado. Até acho, mas não é uma coisa que me. é, Ok, é, vai. é. E o Bill, ele é um personagem um pouco
confuso pra mim, sabe? Porque ele deveria ser o cara mais, tipo, ele parece que ele não é tão inteligente quanto o gordinho em termos de, Não, né, mas eu acho isso bom, porque senão se tem muito personagem e cada um é. tem que ter suas. Porque Hum. senão você vai ter um cara que é muito inteligente, um outro cara que. Mas ele também ele é o mais determinado porque perdeu o irmão. Mas ele E também. o lance dele ter ele gaguejar, né? Tipo, Aham. é legal em termos de quando você pensa que ele vai ter que ser um adulto também, e aí é um perfeito jeito de você trazer o personagem de volta no segundo filme, é que o cara começa a gaguejar, ele não estava gaguejando, mas à medida que ele vai voltando para Derry, ele começa a não conseguir falar sem gaguejar, sabe? Sim. O que acho que cria uma conexão maneira assim com as épocas tipo É o assim, eu trauma achei do que o segundo cara. filme ele realmente ele bagunçou. Assim, Agora, real. me lembra uma coisa, o cara começou a gaguejar depois que o irmão morreu no bueiro ou ele já Cara, eu não gaguejava no lembro. começo do filme? Eu não me lembro se no livro fala alguma coisa. Mas a ideia é que toda vez que ele começa a ficar um pouco mais em pânico, ele gagueja. É. Começa a E ficar com mais basicamente, medo e começa a tá gaguejar. sempre pânico lá em Derry, é sempre pânico. Então, e as visões dele são do irmão, né? Sim. Tipo, Que é o maior o medo, irmão né? É cadavérico. uma mistura de Cadavérico. medo com culpa, né? Aquela coisa É. toda. Aliás, cara, ilumina a porra como é que se chama? No O porão. sótão, o Porão. porão. É, porra, cara, bota um pouco de iluminação nessa porra. Não precisa, não tem motivo pra ser as coisas tão escuras assim, E sabe? teve uma Tipo, cena que foi cortada, que depois quando ele encontra o irmãozinho, né? E tem aquela coisa, o negócio meio alagado, né? uhum, Ele sobe e fala pro pai dele que viu o irmão dele lá embaixo, não sei o que, o pai dele desce. uhum, E você ouve o barulho do pai dele meio que na água, aquele barulho da água, mas você, quando ele sobe, é como se ele tivesse notado isso. uhum, Que é uhum, mais ou menos um foreshadowing, uma coisa que vai acontecer depois quando o pai da Beverly entra no banheiro, o banheiro tá cheio de sangue e ele não vê. uhum. Mas são coisas que mostram como o palhaço ele afeta a cabeça dos adultos e faz os adultos Entendi. ficarem Mas idiotas. teria ficado confuso, né? Isso aí. Acho que ficou meio, sei lá, não chegava a me incomodar. Sei lá, mas eu entendo. É que certas coisas eu acho que ficam um pouco absurdas demais, por exemplo. Eu consigo imaginar o cara entrar no banheiro e ser encantado pelo palhaço e o banheiro tá cheio de sangue em volta e o cara não vê. É, Eu consigo entender isso. Agora, o cara tá com, sei lá, com água no joelho. Em nenhum momento o cara perceber isso, eu já acho uma coisa meio alucinada. Tipo assim, o cara vai sair e não vai perceber em nenhum momento que a calça dele tá tudo molhada, sei lá. é verdade. Que o tênis dele tá molhado, ou Mas ele eu vai sempre ficar andando achei com que aquela porra até secar, sabe? mas eu Aí eu achei acho um eu pouco achei que meio. tinha uma coisa que é tipo uma ilusão que é criada assim e o cara tipo tudo virtual ali, não é tudo Mas no caso uma do pai da ilusão Beverly eu criada consigo pelo entender. It. Agora, o gordinho, qual é o trauma do gordinho que ele tem medo? Que eu não me lembro bem. Ele tá na biblioteca, né? Ele desce, aí tem aquela cena que é até bacana, né? Que se ele vê o espaço, você vê o corpo, quando você percebe não tem cabeça. E depois vai perseguindo ele, um garoto sem cabeça. Ah, é. O que não é porque eu gosto que alguns são muito ligados a um trauma No específico, livro né? ele mudou, Tipo, a eles mudaram garota muita tem coisa. medo do pai, Ah, que é um sexual predator. sim. O, o O- Billy tem esse trauma do Do irmão, irmão, é. né? O garoto que tem germofóbico, que tem a mãe germofoba, e o cara é todo Aham. cheio. É muito. É um trauma muito. Que dá pra fazer umas coisas interessantes. Aí tem o Sim. leproso que fica caçando ele, assim. É, é- isso é bem feito. Agora, os outros, tem outros que não. Tipo, eu gosto do garoto com a pintura lá. Como é que é o garoto? Eu O acho nome do aquilo garoto? muito legal. A pintura eu achei a mais interessante. Mas não é. É porque Esse é todo porque mundo toda tem criança um. tem uma. E É, todo mundo tem toda um criança. parente ou uns pais, não sei o que, É, que tem uma pintura que é meio bizarra. é. E aquilo te chama muito a atenção. Exatamente, exatamente. É, Ah, é,
Então O Mike você tem o encaixar trauma aquilo ali, o Mike tem o trauma do incêndio que sim. fica assombrando ele. O, mas o gordinho não é uma coisa muito. É um pouco vago. É um pouco vago, é. Ele e o Rich também. O Rich não. O Rich não O aparece Stranger nada Things. dele, na verdade, ali direito. Ele tem medo de palhaço. Eles só dão essa. Lembra que ele É, disse que meio que coloca ele tem medo de isso, tal. palhaço? É. Mas aí depois existe eles escalam quando você vai pro segundo capítulo, que você entende que ele é homossexual também. É, mas eles não. Eles Eles não. não entram No exatamente, livro, no filme, eles não entraram nesse detalhe, não. mas existe essa coisa que teria sido, que ele era homossexual, ele tava meio que tentando parecer que não, e ele tinha uma paixão pelo Ed, que é o garoto do... O tanto que tá sempre implicando com ele, tem aquela coisa do... É. Porra, mas eles perderam uma oportunidade muito interessante aí, cara, que eles não investigam isso nada no filme. Então, mas aí no 2 se você analisa e você realmente... Cara, eu acho o 2 muito mal escrito. Mas se eu tivesse lido o livro, talvez eu veria isso, mas eles deixam vago, O assim. tanto que, que aparece no final do 2 não parece um negócio do... Que tem uma coisa escrita gravada R e E, não sei o quê, em algum momento. É, Gravado cara, num banco de eu praça, não sei o confesso que quê. eu dei umas piscadas, assim, E que é meio que mostrando isso, é R de Rich com o Ed. É. Que existe todo um lance no 2 tá só porque a gente tá entrando também, né? Porque o que que acontece? Existe um ritual que aparece lá, que é o ritual que o Mike puxa. Ele meio que mente dizendo que o ritual tinha dado certo pros indígenas, claramente não deu. E também não dá certo pra eles. Aí eles ficam pegando cada um totemzinho, tipo Uhum, do uhum, Inception, uhum, né? uhum, uhum, Ah, e a gente tem que destruir esses totens pra poder matar o Pennywise. uhum. E isso não dá certo, isso não funciona. É. E não funciona muito por quê? Porque, na verdade, toda a ideia do ritual não era. Aqueles totens são uma manifestação física de um trauma. Mas, na verdade, o trauma é a coisa mais importante que eles têm que vencer e eles não estavam vencendo aquele trauma. Uhum. É verdade. E na cena do final, do 2 é praticamente a mesma cena do um. Eles vão meter porrada no bicho, não sei o que, até matar. Não, só que a Só que aí o diferença. que acontece? O It mata o Ed. É. E quando o It mata o Ed, tudo começa a funcionar. Porque, na verdade, o grande medo que o Rich tinha, o grande trauma dele era essa relação não assumida com o Ed. Então, na hora que o Rich mata o Ed, ele meio que ele consegue desescalar a situação toda pra que agora ele pode morrer. É confuso pra cacete isso Confuso pra aí. caralho. Você pega isso no filme, não, porque o filme é mal escrito pra caralho. Não, Uma merda. inclusive o 3 horas de enrolação. não, e a mesma cena do primeiro filme, só que no primeiro filme são crianças dando uma surra no palhaço com uma facilidade muito maior do que os adultos, né? Agora, eu não sei se o ritual fortaleceu o It, que ele volta como uma. A Aí ele diferença foi o volta Ed como uma morrer. aranha. Oi? Foi o Ed morrer e os traumas. Os traumas tinham que ser vencidos. E os traumas não estavam sendo vencidos. Depois, no 2 eles vão vencendo os traumas. Um ou outro começam Por isso que eu tô aí dizendo, a. mas o It é muito mais fácil de derrotar no primeiro filme do que no segundo. Sim, mas é verdade, ele foi O cara só. tá com um beisebol na cabeça do It. Eu até achei, porra, o It é fácil de matar, é só chegar assim. É. É porque, na verdade, o mesma coisa que ele. O It, o grande coisa que pegou ele desprevenido foi a primeira vez que ele sentiu medo também. Ele ficou. Que ele fica pequeno no segundo. Que Ele ele, não consegue entender a questão do medo, porque o medo sempre foi a ferramenta dele. é. E aí, naquele momento, aquelas crianças não tinham mais medo dele. Cara, as crianças, você quando tá pegando. E é muito bem sacado no final, né? Porque você tem aquela coisa assim de que o It vira lá e meio que tenta barganhar e fala assim: escuta, vamos fazer o seguinte: eu vou matar o Bill e É. vocês vão embora e tocam a vida de vocês. É. Eu só quero matar esse. Você já vê a questão, ele está com medo, ele Bargaining. tá barganhando. Ele não precisa, se ele tivesse de boa, ele podia matar todo mundo e foda-se. É. Mas é o que ele fez. Pô, ele já viu, cara, vou perder essa porra. Eu vou tentar tirar
alguma coisa. Olha, gente, faz o seguinte: eu mato o Bill, eu vou comer o Bill, é isso. E vocês, vão embora. Boa sorte. Sorte na Curtem a vida, vida de abraço. vocês Beijo. e é isso. Saca? É. E é muito bem sacado, né? Porque o Rich, ele tava naquela onda assim, ah, não, cara, porra, você que trouxe a gente pra cá, você que fez não sei o quê, você que fez não sei o que lá. Cara, isso aqui é tudo culpa sua. Ele Aí na vai hora se que ele pega o fuder. taco de beisebol, assim, mas foda-se, vamos matar essa porra desse palhaço. É, é bem maneiro essa. Mas é isso que eu tava falando do Maverick, né? Do Top Gun. Porque você tem uns momentos. Esse filme ele conseguiu resgatar uns momentos de empolgação que você não. Dificilmente os filmes hoje em dia, na vibe deles, conseguem pegar. Aquele momento é um momento puto de. Que você tá olhando e você. Tudo que o filme tá te dando tá fazendo sentido. Ah, cara, sabe, isso aqui não vai dar certo. E na hora que o cara manda aquilo, aquilo ali é completamente anos 80, herói dos anos 80 falando coisa. É, o que. E dá a lógica do que você está falando agora, pensando aqui. Uma vez que você não tem medo do It, o poder dele ele se enfraquece demais. Ele fica Sim. muito menor o desafio. É, e eles estavam empoderados ali, as crianças, mais do que quando eles voltaram lá, que os traumas voltaram e ele começou a se ficarem todos traumatizados, né? É porque assim, uma coisa é medo. O corpo humano ele funciona, ele pega o medo, ele joga adrenalina pra você poder ter força pra fazer resolver aquela coisa. E o medo, ao contrário, ele é paralisante. É. Então você está preocupado, ansioso, querendo resolver um negócio, você está adrenalizado, não é exatamente o medo que você está estacionado sem conseguir fazer aquela coisa andar, né? É. Você é em Uma pânico. pena que o filme errou tanto no segundo pra... Não, o segundo é uma bagunça, cara. O segundo é uma merda. O segundo, É. e assim, o primeiro ele foi o filme do Stephen King, que foi o que mais faturou até hoje na história. O maior Hum, faturamento de adaptação de Stephen King é o It, 2017. legal. E o Stephen King, quando assistiu o filme, ele falou que não estava não tava preparado para quão bom esse filme ia ser. Ah, Tem muito filme ruim com o Stephen King. aí ele resolveu, vou estragar a sequência, então. Aí no segundo ele acabou entrando como roteirista. Aí o negócio começa a bagunçar, porque uma vez que você é roteirista, você não pode estar fazendo a mesma coisa. Que é uma coisa que o Tarantino fez muito bem no Era Uma Vez em Hollywood, que é o único filme dele que tem livro, né? Ah, é. O livro não é uma adaptação do filme, o filme não é uma adaptação do livro. As duas coisas estão ali, Elas existem paralelamente. mas elas não são a mesma coisa. Tanto que você for ler o livro, tu vai descobrir que o final do filme é no meio do livro. É, exatamente. E nem tem a cena do final, que é a cena mais catástrofe do filme, nem tem no livro. É, nem foca na família Manson muito, só um Então, pouquinho. não, até que foca bem, assim, no Não, filme. foca, desculpa, Foca não bem, foca foca bem. no Foca até muito evento, mais, assim. não foca no clímax do filme. Não, o clímax não existe. Aquela cena catástrofe do filme, do negócio todo, que quem, por favor, assiste, escuta o nosso episódio do Era Uma Vez em Hollywood, que pra mim é É um dos verdade. grandes filmes dos anos 2000, é com certeza Era Uma Vez em Hollywood. É, Acho um excelente filme. é. Mas o filme, o primeiro filme, ele conseguiu fazer isso muito bem. Que ele conseguiu me entregar uma puta de um filme, conseguiu me entregar uma puta de uma nostalgia, ele conseguiu me assustar, ele conseguiu fazer o negócio todo. E tudo tava dentro de uma lógica. Você sente carisma pelas crianças, Uhum, elas são reais pra você, você fica uhum. preocupado com elas. O perigo delas é um perigo real, porque você tem um palhaço psicopata assassino que pode transformar em qualquer coisa e teoricamente não morre atrás delas, e elas estão numa cidade que, cara, Tá cagando pra eles. tá cagado pra eles, e eles sabem que se eles morrerem, eles vão ser só mais um pôster que vão grudar no. Vou virar estatística. Por isso por uma semana, daqui a pouco esquece. É. Que até na hora do que o Rich, que é o que faz piada, entra naquela casa, Uhum. ele olha pra um pôster dele e ele entra em pânico. É, é. Bom, por que que minha cara tá aqui? Eu desapareci? Confunde tudo a cabeça. É. Saca? Eu sou desaparecido, o que tá acontecendo é aquele momento do pânico. Porque tem esse lance. E é aquele lance, né? Cada um vai encaixando com uma coisa, né? Que a gente tava falando do Bill. Que ele, como Uhum. tinha estudado toda a questão dos túneis de esgoto e tudo mais,
mapeado, quer ver, ele tinha conseguido um mapa que o pai dele trabalhava na empresa de saneamento, não sei o quê. E ele entende que aquilo ali tudo vai dar naquela casa. Aquela casa que Uhum. no final das contas é a casa que o It tá, É, né? é. Que é uma casa Que é o centro abandonada. onde caiu o meteoro com o It, né? É, Sei que lá. teoricamente é a casa onde caiu tudo e onde ali tudo começou, né? Uhum. Então, é tudo, tudo muito bem feitinho, né, cara? Aquela Eu cena acho toda que. deles entrando na É. casa pela primeira vez, Não, acho sabe? muito maneiro. Acho muito maneiro. Agora, falar alguns dos melhores momentos de creepy sustos. A, a cena quando o grupo se reúne pra ver o slide. E aí é Ah, uma porra, é bom foto pra assim das caralho, cara. coisas acontecendo. Aí você começa a ver a cara do It aparecendo assim, tipo. E aí já, pô, desliga essa porra. Aí vai E a porra. acelerando, né? E vai aparecendo cada vez mais perto e para. É. Aí Não, apaga. não, e depois. Não, e que o cara chuta, né? Eles chutam a porra É. E aí ele sai da tela, assim como com as dentaduras, que ele tem aquela coisa que os dentes ficam enormes, assim, e- aí fica meio Beetlejuice ele, assim. Aliás, eu acho, revendo, eu vi, pô, ele tem os mesmos poderes do Beetlejuice, o cara. É aquela coisa, ele transforma as coisas, sabe? E se É, ele quiser, sim. ele bota o cara como se estivesse pronto pra se casar, assim, sabe? Assim, é aquela coisa, né? Ele é uma entidade que naquele local ele é o deus naquele local, né? Ele É, praticamente pode fazer qualquer coisa. é. E, e tem toda uma história, que também é aquele lore, né? Aquela lenda toda, que na verdade um grande inimigo. Cara, não sei nem se eu entro nesse assunto, porque é um assunto tão louco, que é aquela coisa, justamente aquela coisa cósmica do It, e ele tem uma contraparte, que é uma tartaruga gigante, que é a tartaruga que aparece onipotente das histórias do Stephen King, aparece naquele Dark Tower também, que não sei o quê. Inclusive aparece uma tartaruga no segundo filme por algum motivo, assim. Não, por essa Mas é ligação. Na história também do. No livro aparece umas coisas, e na adaptação de televisão também ela entra alguma coisa assim, mas ela aparece pouco no It. Ela aparece mais em Dark Tower, ela aparece mais aquela série a Torre Negra, né? Uhum, Do Stephen King. uhum. Que é uma tartaruga que ela é, tipo assim, um grande deus ali, e ela meio que o mundo foi criado por ela, não sei o quê. É E maneiro diz isso. que ela pegou e fez essas crianças se juntarem e deu a elas cada uma a capacidade de poder fazer aquilo pra poder derrotar o Witch depois. É Então é uma assim, coisa assim que. mas isso fica deep cut, isso aí, Não, não, isso porque é nada total é de Picante. abordado. É total de Picante, total, total. É uma É. coisa que o filme não entra direito, sabe? É uma coisa assim muito. Você vai pegando, você pega. No livro ele aparece mais coisa, porque o Bill tem uma visão e tudo mais. Hum. Mas é uma coisa assim, mas o livro também é só 1.250 páginas, né, cara? Outra cena. Agora, uma pergunta que eu tenho no. A gente tá pulando muito no filme aqui, né? Não estamos Não, seguindo a uma. gente tá meio que indo Estamos e falando voltando uma. no filme. Mas são momentos que eu achei marcantes. A cena da Beverly enfrentando o pai é uma das cenas mais, tipo, que te causa. Você fica nervoso, sabe? Não é um Não, eu acho. susto. É muito bizarro a cena. Agora eu não entendi. Ela matou o pai? Cara, meio que sim, né? Assim, Mas ele por meio que não que. sei? Cara, na sequência ela visita a casa de novo e a velha, que é o apartamento do pai antigo, diz: ah, seu pai morreu alguns anos atrás, sabe? Sim, ele Tipo, cai, né? Ele não necessariamente. Ela bate com a cabeça. Porque assim, ela tem dois momentos de interação muito forte, né? Ela corta o cabelo, pra ficar. É. que ela quer Uhum. ficar uma versão mais masculinizada pra poder, talvez, de alguma maneira, o pai dela meio que se afastar. E a cena que depois tem a cena do sangue saindo dos Uhum. ralos ali da pia e tudo mais, e enche o negócio de sangue. E o que é uma cena que é muito foda, foda visualmente, que é uma cena que ficou muito bem feita. E tem o lance dos cabelos agarrando ela, que é uma coisa total filme japonês. Uhum. E tem a ligação depois, que é uma. Ela é muito bem conectada. O livro foi muito bem conectadozinho, porque tinha isso. Aí depois você tem a cena do pai dela entrando e não vendo sangue nenhum. É. E depois os garotos vão lá E ajudar eles ela a encontram, limpar. Vão eles ver, enxergam eles o veem sangue. o sangue É. e ajudam a limpar o som do The Cure.
É, Que no momento do quando você tá assistindo o filme, aquilo ali foi uma coisa assim que foi tão bem ritmada de porque ele te dá um sossegozinho, né? Porque o filme não é. pode ser um filme não pode ser susto atrás de susto, senão você fica meio que numb, você fica meio que Depois de pouco você não se assusta mais. você tem que ter esses momentos de felicidade até pra você entender o que que aquelas crianças estão perdendo também. Elas podiam ter tido uma vida muito boa, assim, de uma infância, porra, eles estavam andando, porra, pulando negócio, tinha uma lagoa, tinha não sei o que, represa, não sei o que era. Mas elas podiam ter tido uma vida gostosa. Né, que tem aquela cena que eles fazem aquele bonding, que é um momento de leveza, também que eles vão se jogar do É, que vão se precipício de jogar na cueca. água. E aí tem aquela coisa também da adolescência, dos caras descobrindo o corpo, sabe, atração. É, que E ela não tá sei o quê. pegando bronzeado e quando a câmera Os sai caras. dela, tá todos os caras meio que olhando pra ela, assim, que os caras É, nunca viram mulher direito. exatamente. Porque assim, porque a gente cresceu no Rio de Janeiro, né? Então pra gente. E nem Até quando a quando você pessoa não. fala assim, porra, como é que é ver o mar? Meu amigo, eu não sei, né? Desde que eu nasci eu vi o mar. Você mora no É, Rio, você não tem essa. Você, não entra, você nunca entrou nessa pira. Outro dia eu encontrei uma pessoa, de, sei lá, de Minas. E ela falou, cara, eu nunca vi o mar. E tu fica assim, nossa. é. E ela assim, e a pessoa ficava perguntando, mas como é que é o mar? Como é que não sei o que? Tu fica assim, cara, eu tô tentando parecer, tentar te entregar isso com, com o teu nível de empolgação, mas eu vejo o mar desde quando eu nasci. Então você tá acostumado com aquilo, né? E no Rio de É, Janeiro você tá acostumado a ver gente de biquíni, porque é Rio de Janeiro. de biquíni. É, cara, você não tem essa pira toda, mas você tá falando de uma cidade interior de Maine. Não, a galera, os garotos, tipo. Tem calor, que, porra, o que é o inverno do Rio é o que os caras têm é o verão deles, assim, no máximo. É. Entendeu? Os caras não têm. E uma cidade que é totalmente, porra, cabeça fechada também, né? O tanto que os adultos faziam piada com a garota também. As próprias mulheres adultas faziam piada com as garotas do colégio. Faziam bullying nela, a mãe do Ed mesmo, quando ela falava assim, eu sei que eu já ouvi falar de você, eu sei que você é uma promíscua, não sei o que, não sei o que lá. Que é tudo forma mas é tudo mentira, né? Na verdade, eu acho que dá a entender que ela era molestada pelo pai, né? Sim, sim, total. É, mas Só que as pessoas, elas têm uma maneira. As pessoas que são muito gente de família do bem, e a boa família brasileira, vamos dizer, elas têm essa coisa, elas vão meio que pegando as coisas e vão misturando tudo. Elas erram as revoltas delas. Em vez de ela ficar revoltada com o cara, mas talvez ela tenha provocado. Meu amigo, o que você tá falando? é, Saca? Então escroto. você tem. Isso tudo fica muito. E são coisas muito reais, você vê isso acontecer. Né? E ele é tratado de um jeito assim que mistura bem com o universo de medos fantasmagóricos com medos reais. E muitos dizem também o negócio do bullying, dos caras dizem, eu vou matar você. Tipo, que fisicamente aqueles garotos eles eram tão assustadores quanto o It. Só que eles são reais, eles se encontram ele na porra do sua aula, assim, né? Tipo, e os caras não estão esperando, eu te pego lá fora, sabe? Tipo, Não, é, existe porque, porque eles escalam, né? Você vê essa escalada de maneira muito forte da influência do It naquele garoto Henry, o é, líder do bullies, os bullies, né? uhum, Os valentões, na cena do Gordinho na ponte. Que ele tira a faca, eu vou escrever meu nome na sua barriga, não sei o quê, começa a cortar. é. Você vê que até os amigos dele estão assim, meu amigo, o que você tá fazendo? Que é Jesus, man. Calma, cara, Isso aqui relaxa. A vai gente dar só ia dar cana, um soco cara. nele e tocar a vida. E ficar rindo e comer, tomar sorvete. Você tá. Por que que você tá. Você tá meio fora de si, cara. Relaxa aí. É. Eu tava esperando o Deliverance deles daqui a pouco, sabe? Tipo, sabe? Não, e você depois. Isso foi uma cena que foi deletada do filme. Uhum. Eu achava que nem precisava ter sido deletada, mas foi. Que. Que mais pra parte do final, depois que ele mata o pai. É que ele tá possuído pelo It de vez, né? Que aí ele tá. O It devolve, ele recebe a faca de volta, né? Ele abre assim na caixa de correio, a faca dele tá ali, né? Que o pai dele tinha tomado, sei lá. É. E o
Ele mata o pai, né? Com aquela coisa da televisão, né? Falando, mate, mate, Uhum, mate, mate, uhum. mate. Foi muito legal também, né? Com as crianças É o It, gritando, né? Mate, mate, é o mate. It, é o It Com o lá Rich atrás. sentado na plateia, no meio das crianças. É. Mas aí logo depois, o filme ele vai para aquela cena que os garotos vão pela segunda vez na casa e daquela vez para poder caçar o It em si, né? Uhum. E, a- e, a- e aparece ele no carro indo para lá, o É. Bully, vendo os garotos entrarem, mas e do lado do carro dele tá os amigos dele com a garganta cortada. É, ele matou os amigos. Que ele matou os amigos. Porque é por isso que os amigos dele não aparecem depois junto com ele, É. né? Isso tudo vai pegar porque depois ele vai ser preso, ele vai pro sanatório, aquela coisa toda. É. Vamos- Ele responde pelos ataques do It? As mortes depois? Não, então depois ele é pego pela. Ele vai para um É sanatório, que ele é pelo visto pai, como. pela morte do pai, mas ele não Ah, responde pelos provavelmente pela assassinatos. porta dos amigos também. Não, e pelas crianças que sumiram. Não, acho que não. Então continua o mistério unsolved. É, mas é um mistério que ninguém se importa, porque o Witch tá É. ali meio que deixando todo mundo meio que. Ah, crianças É, somem mesmo, não sei o quê. é. Mas ele provavelmente foi pego pela morte do pai, né? E Mas pela será dos que se amigos. eles conseguissem prender o It, eles conseguiam processar ele tipo, na jurisprudência oficial? Tipo, ele teria Sim, um. Ele, sim, porque ele ele foi. ele teria direito à defesa? Teria. Pô, imagina o cara, o Porque advogado é dele. porque você tá sujeito à lei do local. É. Pô, seria Ele pode interessante ver um ser courtroom estrangeiro drama de do outro It. planeta, outra dimensão, mas ele estaria. Se ele fosse preso, ele teria direito à Seria defesa. maneiro, né? Um courtroom drama. Tipo Tom Cruise defendendo o It, alguma coisa assim, sabe? É, Tipo, eu faria aqui tipo aquele 12 homens e uma sentença. o cara é um palhaço, porra! Não, tipo. Sim, ele é um palhaço, mas, porque, pra quem não lembra, 12 anos de sentença é uma história. Eu acho que era uma peça de teatro que virou um filme, filme feito pra televisão, e depois teve uma refilmagem até. Mas é uma história muito legal de. O filme todo se passa dentro de numa sala de júri e é um debate. Todo mundo acha que o cara é assassino, menos um, e esse cara consegue convencer todo mundo, seguindo as provas do julgamento, que aqui, na verdade, que a defesa do cara era uma merda, mas o cara realmente não tinha feito. É um filme bem legal, assim, vale a pena. É. Na verdade, eu tô pensando melhor, o fato é que o Coringa 2 já fez isso, sabe? Bom, ele fez. Em- Ah, em- Enfim. mas é aquilo, cara, eu acho que esse filme tem uns diálogos tão bons, cara. Eu acho aquele momento que o garoto descobre a questão dos placebos, e depois ele vai jogar isso na cara da mãe dele, assim, isso aqui são gazebos. Gazebos. É, Que é que nem aquele momento da música do The Cure, assim. São os momentos que o filme tem, que ele consegue jogar. Ele joga tanta suavidade, uma suavidade tão. Um roteiro tão bem encaixado, que você tá só curtindo, na real. Assim, você, não, e porra, ele consegue ter dois momentos climáticos que não ficam cansativos, coisa que o segundo não consegue fazer, que é a cena que eles visitam a casa a primeira vez e aí tem aquela loucura do It, começa a fazer aquelas coisas que ele fica todo contorcionista, ou ele aquela vira um cena é boa pra palhaço, caralho, aquela cena. e ele tem aquele negócio que ele várias cenas, ele faz isso várias vezes, que é o momento que ele tá meio que ali no background, tá vendo ele lá no fundo ali. Ele sai correndo assim, tipo, É, meio que muito rapidinho, sacudindo, meio rindo. sacudindo a cabeça, assim. E isso é sempre eficaz em aterrorizar todo mundo, inclusive o telespectador, que esses são os sustos que me dá quando ele sai, Não, total. assim, pô, assim, é, é E, um e cara tinha, que e tinha faz, aquele negócio das portas, né? Você tem três portas, escolhe, uma nada assustador, assustador, muito assustador. é, inclusive eles até brincam com isso no segundo, né? Que ele faz a mesma jogada e diz, não, a última a gente foi na menos e foi a pior de todas. Acho que ele tá fudendo com a nossa cabeça aqui. Vamos com a mais. E aí pega uma coisa horrorosa e diz, não, não, não. Então vamos com a menos mesmo. Assim, ele pega assim um cachorrinho. É um poodlezinho, todo bonitinho. Ele, que gracinha, assim. Aí depois vira um monstro, assim. Tipo. É, Mas aquela cena dele saindo da geladeira, que ele vai se contorcer. Aquela cena é, é tão maneira. é. O filme ele tem umas cenas assim que são realmente muito, muito boas, assim. Que tu fica assim, cara, puta Que que não pariu. não Ainda tem, sofre ainda tem aquela. aquela cena dele que o Rich ele entra num negócio que é um monte de palhaço.
É, E, inclusive, tem um palhaço que é o tipo como se fosse o Tim Curry de é, 1990. é, muito bem, É uma muito boa bem feito. É chamarista. muito bem Mas, feito. o que eu gosto dos efeitos especiais desse filme é que eu sei que tem muita coisa do misturado com práticos e E tem CGI. coisa que você precisa CGI, né? Mas o CGI nunca te tira do filme, como muitas coisas de filme de terror fazem hoje em dia, né? Que você diz, pô, isso é muito CGI, assim, né? É, E no claro, segundo tem, né? o segundo tem alguns problemas. Tem vários. Embora eu acho que o It, você não viu de novo, mas o It e Cara, eu Aranha tentei, cara, mas eu ficou achei bem que depois maneiro. de uma O hora de It, filme eu falei, cara, não tá dando, cara, isso aqui tá mas muito o It chato. Aranha ele ficou maneiro quando ele se transforma, assim. Mas tudo bem. Mas aí tem essa cena que esse é tipo um mid-climax do filme. Aí depois tem uma pausa que a galera se briga um pouco, vai todo mundo passar o verão É que o garoto separado. quebra o braço. Exatamente. Aí tem um estopim que diz, pô, cara, eu vou morrer, tô com muito medo dessa criatura. Aí todo mundo meio que vai e vive a vida assim por alguns. Eu não sei, É, passa passa um algum. tempo lá que eu não. Passa um tempinho, né? Não sei se é 2 semanas. Mas quando finalmente a garota é raptada primeiro, né? É, E aí tem ela tem aquela aquela cena briga com o clássica, pai, que você até perguntou se o pai matou o pai ou não. exatamente, e ela consegue se defender e dar um bate na cabeça, o cara cai no chão, tem sangue. Eu achei que ela tinha matado o pai. Ma- Mas, mas aí ela é raptada pelo It. Eu não me lembro bem. Ah, que ele pega ela Ele assim, ele pega ela aparece. sai na porta, o cara aparece o It, pega ela e leva E aí embora. ela acorda lá, e aí tem aquela cena meio Lovecraftiana ali, que é tipo Aquilo é bom pra caralho, aquela cena. as crianças levitando Em assim, volta de os uma corpos torre, de um assim numa negócio coisa. lá, não sei o quê. E aí abre, abre um momento que já me rendeu muita felicidade depois do Eu filme. achei que você não ia comentar esse momento, até pra... Não, não, eu tinha que comentar, né? Que é quando abre o... Tem tipo um negócio assim. É, como se fosse um Aí abre teatrinho, assim. é. É tipo, aí abre ele dançando do jeito mais bizarro, assim, tipo, É porque ele tá pulando com dançando com uma uma dança que é pra energia, ser feliz, só que ele tá muito zangado, né? zangado, tá Tipo, meio puto, é. e isso posteriormente virou um meme, É cara. como Que se a alguém galera. tivesse pego assim, botado uma arma na cabeça da mãe dele. Você não, eu vou matar sua mãe se você não fizer essa dança. O cara tá meio É, puto fazendo a dança. exatamente. Não, não, ele tá meio frustrado, tá com um cara meio entediado e puto. E justamente são essas escolhas na performance do cara que eu acho que faz o Witch um personagem imprevisível e cômico aterrorizante, né? Que ele tá pulando pro lado, e depois acho que foi a Mari que me mostrou esse Até vídeo, Mari, é. e eu nunca mais esqueci desse vídeo, que é, eles pegaram essa cena, em vez de colocar a música de palhaço lá, eles colocam ele dançando pra Ahá, né? É. Cara, então eu vou botar um link, a gente bota um link na A gente põe o descrição link, aí. a gente joga no story, ou pode ser que a gente esqueça e não faça isso, mas eu Pesquisem, espero não, pesquisa. não esquecer. Pennywise dançando pra Aham. Take On Me. É, e depois eu vi, cara, tem uma comunidade que faz vídeo com ele dançando assim, aí ele dançando, botaram É, tem várias músicas que fizeram, né? mas a primeira você nunca esquece, sabe? Tipo, tipo, ver ele fazendo essa dança, né? E a cena em si é bem aterrorizante, que ele depois ele dá um pulo gigantesco assim, voa pra garota e pega ela assim, e aí usa aquele negócio das 3 luzes, assim, pra ela É, ficar. eles chamam aquilo de dead lights, que são as luzes mortas, mas isso não é mencionado no filme. Eu não sei se é mencionado no segundo filme. No segundo é mencionado. É, mas Tanto no que, primeiro tanto eles que a não própria mencionam esse abertura nome. do filme começa com o The Deadlights no, com o logo É, eles chamam de dead lights. com o Porque do Warner ele Bros. pega a Beverly e É, e a Beverly, ele fica meio querendo assustar, que ela tenha medo e ela fala assim: "Ah, mas eu não tenho medo de você". Ela tá mais puta. Aí ele vai lá e abre aquela bocona e tá lá é, junto. é. E no segundo acontece com o Rich mais velho, isso aí. Ele fica com A aquele ideia olho. é que como o cérebro humano tá vendo, isso é uma coisa muito Lovecraftiana também. Que como é um ser humano, o nosso cérebro humano não é capaz
de vislumbrar aquela informação, você entra em transe, que é o que acaba acontecendo com a Beverly, ela vai meio que flutuando. É, Mas só que mas ela não vai ficar muito tempo porque os losers, né, The Loser Gangs, eles estão indo lá pra salvar ela, né? E aí o cara tá levando, até o Mike tá levando aquela arma de de pra poder matar abater, né, gado. cordeiro. É. Não sei o quê, então os caras também que estão indo lá pro resgate, né? E só o fato deles estarem indo lá pro resgate já mostra que os caras não estão com medo. Os caras não têm obrigação nenhuma de ir. Além Não, e de, tem, porra, ela é minha mas amiga, não, eu quero salvá-la. e tem a cena mais satisfatória pra mim do filme, que é o Mike empurrando o Bully, o Mullet Guy, É. e o cara caindo, se fudendo lá embaixo. E você acha que ele morreu, mas ele não morreu, que É, na então, é sequência. engraçado, né? Porque quando você conhece a história, você sabe que ele vai estar na continuação. É. Mas, então você sabe que de alguma maneira ele não morreu, né? Mas se você não sabe disso, você realmente fica naquela coisa, ah, nossa, matou. Mas o jeito que eles escolheram mostrar o fim desse personagem no filme é uma coisa satisfatória, que ele tá sempre sendo babaca com o Mike, ele tá prestes a bater o cara, e é uma luta maneira entre É os uma outra dois. maneira. O Ah, garoto, os garotos, o filme é muito são bem crianças, cara. editado, o Na ritmo do verdade, você filme tá é vendo muito duas bom. crianças lutando assim, e é feito de uma forma que você fica empolgado com a briga, e quando o cara, e os caras só vê o corpo do cara caindo, que eles têm aquela descida no, É, que é porque eles o, estão num momento meio escroto, né? Porque eles estão num buraco, num fosso. Então, na verdade, eles só estão ouvindo, né? e ele sabe que o cara, se ele conseguir, ele vai puxar a corda e não tem como voltar pra cima, né? Alguma coisa É, assim, né? exato. Então, na verdade, eles estão uma coisa muito. Não sabe o que tá acontecendo com o Mike, não sei o quê. Só que o Mike, É. ele vacila também, perde as outras. Os outros cartuchos, né? É. Que teriam É. sido bem úteis, na verdade. Não, e tem também o lance do. Quando eles conseguem chegar lá embaixo, depois de passado por isso, e eles veem a coisa Lovecraftiana lá, levitando. Eles, caramba, todo mundo que, que sumiu, né? Aí o George tá aqui embaixo, aí ele fica vidrado em encontrar o irmão. E tem aquele lance desse triângulo meio amoroso, né? Que é a Beverly com o Com o Bill. Bill e o Ben. E o Ben, e o Ben é que manda um beijo, né? Tipo, dá um beijo de príncipe nela pra trazer. Achei É. muito maneiro. Não, mas tem um lance que também não funciona no início, uma porrazinha, né? Não me lembrei o que que acontece no. E tem o lance daquela criatura que você morre de medo, que é a criatura do quadro, que aparece, É, pega um Stanley. e E morde meio ele, que né? enfia a boca dele, na cara dele, assim. Ele pega quase É, a cara dele toda com os dentes, né? é. Mas minha pergunta é, como é que a Beverly sai do transe mesmo depois? Que acha que o cara beija, mas no início ele diz, por que que ela não tá voltando, sabe? Fica meio frustrado assim. Ah, enfim. Mas ela É, porque volta assim. o Bill também encontra o irmão dele, né? Que é uma cena muito Aquela cena é boa. bizarra, né? Que o cara dá um tiro na cabeça do irmão também. Tem essas É. imagens assim, né? Aí ele vai lá e dá um tiro, né, com a arma no negócio. Aí ele cai É. e fica uma coisa meio. Assim, você sabe que é o It, né? Não, mas o fato fica, sabe o que que me lembra? É o mesmo momento do tchau do DiCaprio pra mulher dele no Inception, tipo, sabe? Que é aquela cena foda de Inception que o cara diz, eu não consigo fazer você com todas as suas... Ele não é tão complexo nesse caso, É. mas tem esse mesmo vibe, dizer, mas você não é meu irmão, sabe? Tipo, e a coragem do cara, como é que você vai dar um tiro no teu irmão, sabe? E o cara tem que ter a coragem pra fazer isso, é a coisa mais corajosa que o cara E aquilo ali faz. é um vencimento de um trauma, né? Você É o quando tá ali vencimento do na trauma, o tua cara cara, superando, exatamente. E aí o e Witch só pra te fica muito responder, a puto. Beverly, ela volta com um beijo mesmo. Depois do Aí beijo, o ele. Witch fica meio sem chão, aí fica puto pra cacete. Aí ele tem aquele lance que ele pega ó, hostage. Ele- Faltava só ele botar uma arma, tipo uma arma com bang saindo do negócio, ia ser maneiro se ele fizesse Exato, é aquela coisa da barganhar, né? O cara vai um, barganhar porque ele um já ali, ele já revólver na percebeu. cabeça. É porque ele percebeu que primeiro que a Beverly, ele sequestrou a Beverly não tá nem aí pra ele. Ele usou o Deadlights lá, mas. Tipo, se ele não tivesse usado, poderia matar, poderia fisicamente matar, mas ela Ele não não tinha tem medo. prazer nisso. Ele não tava com nenhum E o prazer no fato trabalho. dos garotos terem ido atrás dela, mostra que eles também não têm medo. Eles podem até dar sustos. É,
Mas é muito mais uma coisa de perigo da tua vida do que uma coisa assim, realmente, você não tem medo. É que, né, que você falou, ah, não tenho medo de palhaço? Não, mas se ele tá na minha casa, se eu entro em casa, tem um palhaço de faca? Sim, mas aí é muito mais uma sensação de perigo do que um pavor em si, né? Deve ser não, deve ser um quebrar o espírito do It, assim, tipo, ele ficou sem chão, assim, a É, vida exato. a razão dele era de assustar, não tá conseguindo. Realmente o It deve ter tido uma cena depois no calabouço dele, ele olhando no espelho dizendo o que que eu fiz de errado, sabe? O que que eu vou Cara, foder são com essas crianças de hoje em dia. essas crianças de hoje em dia não assustam como antigamente, sabe? É, Tipo, mas eu acho que, no caso, é a maneira que as crianças se juntaram e elas, uma foi ajudando a outra de alguma maneira. não, é todo aquele Todas negócio. tiveram medo do It. Mas você sente esse. E eles tentam reforçar isso na sequência, mas ficou mais aguado. É que a sequência ela Mas é esse negócio dos. perdida. É que nem aquela Mas coisa, ah, o It não pode sair de lá, então é só você sair de lá e não vai, e é, vai. mas tanto que Eu ele acho fica que tão fraco que eles conseguem ferir ele seriamente, dar Não, contusão eles na cabeça, conseguem. a cabeça dele quebra que nem um ovo de Páscoa, assim. Aí ele se retira para o layer dele, sei lá É lá, onde, né? pro nosso desse. Eu te vejo em 27 anos. Eu volto. Ele fica, você vai, eu voltarei, sabe? É, tipo o final do He-Man. Tipo, É mas, aquilo, né? E depois o lance, quando eles ficam adultos, é que depois ele. Quando não, ele eles se fazem a retira, eles vão promessa no atrás. fim do filme, É. que não sei como é que é no livro, mas no fim do filme, ah, eles fazem tipo um pacto de sangue. Ah, não, nessa história, na parte das crianças, sim. É que, na É. verdade, o que acontece no fim do livro, que, no fim do livro, não, no fim dessa parte, da parte das crianças, depois que elas matam, é que existe um grande ritual ali de que eles saem tão traumatizados que eles acabam transando, todo mundo. Eu não sei, o Stephen King, na época, ele usava muita droga. Isso é uma coisa que tem que ser uma coisa que tem que ser realmente colocada em risco, ele usava droga pra caralho. Tem livro dele que ele nem lembra de ter escrito. Ele sabe que escreveu. Mas ele não Ele, consegue ter recordação do ele processo dele tava escrever. viajando na Ele usava maionese, muita, né? muita droga. Uhum. Então tem uma cena que no final desse momento que eles transam todo mundo, assim. Todas Sabe? Como crianças. fosse uma maneira deles conseguirem sair daquela tensão do pós-cena. Coisa que evidentemente foi cortada do filme, né? Os caras assim, cara, não vamos botar essa cena, né? Você não saberia nem como fazer a ordem das crianças nesse caso. Tipo, quem É, vai na verdade, acho primeiro? que tinha ordem no livro, tinha ordem. Mas no livro tem a cena. Mas era tipo, era uma orgia, então. Olha, se você considerar que orgia é todo mundo ao mesmo tempo, não. Se você Não, 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 considerar que mas é existe todo uma mundo olhando. regra que Não, mas cada todo uma mundo vez, sim. assistindo. Era tipo Eyes Wide Shut, mais ou menos, no fim, tipo. É, só que com menos fanfarra, talvez. Bom, Isso. eu entendo porque não conseguiram fazer isso no filme, Na mas verdade, é eu acho que nem interessante, é tentaram um fazer no ângulo filme. Falaram interessante, que assim, era cara, mais não uma vamos coisa botar isso. da. Não ia Primeiro ter que nenhum como estúdio fugir. liberaria, né? Não teria como fazer. Não teria como fazer. Isso é child pornography, né? Sim, isso não tem como fazer. É. Não Enfim. tem sentido você colocar essa cena. Até porque não faz sentido nem na história, no livro. É. Bom, Ó, mas enfim. Acho que é um filme é um filme maneiro de assistir o primeiro em particular. não, esse primeiro de Só quem tá 2017 com é um muita puta filme. vontade de saber a história completa deve assistir a sequência. Mas eu É, faria você vai tipo se uma arrepender depois de maratona, meia cara, hora. porque eu maratonaria, porque eu nunca tinha visto o segundo filme inteiro. Aí dessa vez eu Você não foi no resolvi cinema com a maratonar. gente ver esse filme, não? Eu não fui. Eu tava meio que pé atrás com os trailers, assim. Porque foi eu, Mari e Cris, talvez, sei lá. É. Não lembro. Eu vi o primeiro com você. Ah, o primeiro a gente viu, é. É. O segundo eu não me pilhei. Você morava em São Paulo já, cara? Talvez. É, sim, sim, sim. Sim, Que mas eu saiu em gosto. 2019, né? Você se mudou pra É, São no Paulo final de quando? 2018. Né? Então. Mas assim, dá pra assistir. O Tem, segundo, tem não. algumas cenas Não legais no, consegui. no segundo, mas é muito perdido comparado Muito ruim. ao filme
coeso que foi o primeiro, assim, bem feito, você fica decepcionado. Aí meio que estraga o gosto do primeiro. Eu só fico o aviso aí, quem quiser encarar. É, O a primeiro trilha, vale super a pena, de 2017. E a trilha você encontra a do você primeiro, que é encontra, bem você encontra maneira, legal. assim. Esse cara é bom, esse Benjamin Wallfisch. Ele fez a trilha de Dunkirk Uhum. com com Hans Zimmer, assim, meio que uma colaboração. E eu gosto muito dessa trilha. Eu gostei da do Aliens, Tem a do Romulus, Romulus, né? E e o filme você encontra os dois no Max. no Max. É. Por Bom, e hora é gente, é isso. isso. Esse é o filme da semana. E até a semana que vem.